Em reação à oposição, ex-ministros da Justiça divulgaram uma carta favorável ao decreto do governo federal que estabelece regras mais rigorosas para uso de armas por policiais em abordagens. Editado na véspera do Natal, a medida provocou reação contrária de Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior, Romeu Zema, Cláudio Castro, Mauro Mendes e Ronaldo Caiado, que pedem revogação da norma e alegam interferência do Planalto em atribuições dos estados. Na carta, os ex-ministros afirmam que o decreto representa um avanço civilizatório sem precedentes para o Brasil e acusam os chefes dos executivos estaduais de reagirem de forma exacerbada por desconhecerem o inteiro teor do decreto. O texto também diz que a medida se alinha aos padrões internacionais de direitos humanos para garantir eficácia, a legalidade e a legitimidade das ações de segurança pública. Assinam a carta nomes como Tarso Genro, Aloysio Nunes, José Eduardo Cardoso, Nelson Jobim, Miguel Reale Júnior e também o Raul Jugman. Bom, já passo a palavra para os nossos analistas, começando pelo Cristiano Beraldo, primeira vez que a gente se fala nesse ano, nessa edição dos Pingos dos Is. Na verdade, o Cristiano Beraldo está se conectando, por isso eu vou então começar com o Roberto Mota para fazer a análise sobre essa reação e agora a fala também dos ex-ministros da Justiça. Mota, muito boa noite a você. Boa noite, David, boa noite ao Beraldo, boa noite à nossa audiência. Há pouco tempo, uma médica da Marinha, capitã de mar e guerra, foi baleada na cabeça dentro de um hospital da Marinha aqui no Rio de Janeiro. O tiro partiu de uma comunidade que cerca o hospital. Muitas áreas militares aqui no Rio estão cercadas por comunidades, por favelas. A maioria dessas comunidades aqui no Rio de Janeiro, mais de 1.500, é controlada pelo narcotráfico. Desde 2020, está valendo aqui no Rio de Janeiro a suspensão das operações policiais nessas comunidades, determinada no contexto da ADPF 635. O Rio de Janeiro, como várias outras capitais do Brasil, é uma cidade sitiada pelo crime. E a resposta que o Estado encontrou foi suspender as operações policiais. Eu queria saber o que esses ex-ministros pensam sobre isso. Cristiano Beraldo, agora sim conectado conosco, muito boa noite para você também. Feliz ano novo, já que estamos nos falando pela primeira vez. E qual a sua análise sobre essa fala dos ex-ministros da Justiça em desfavor, aos chefes de Estado dos executivos estaduais? Boa noite, David, boa noite, Mota, boa noite à nossa audiência. Um feliz ano novo e não estive com vocês aqui ainda em 2025, então feliz ano novo a todos. David, essa fala, ela simplesmente dá eco a um conjunto de influenciadores e, digamos assim, não mais pessoas do poder, não mais pessoas gabaritadas pelo seu amplo conhecimento da coisa pública, mas se tornaram influenciadores que têm as suas falas repercutidas por parte da imprensa e a isso vai se somando uma ideia de que o bandido criminoso é um pobre coitado, que a solução para proteger pessoas inocentes, e há muitas pessoas decentes, inocentes, trabalhadoras, que moram em comunidades, que moram em favelas, que o jeito de proteger é deixar que a criminalidade tome conta, floresça, ande sem ser molestada, sem ser incomodada. É disso que se trata. Veja, o Rio de Janeiro, sobretudo, é um lugar que se convive de uma forma extremamente pacífica com um fato que deveria ser inaceitável. Há áreas da cidade que são completamente dominadas pelo crime organizado e a essas áreas ninguém pode acessar que não com a autorização desses criminosos. Basta dizer que tivemos recentemente um ex-secretário de turismo da Argentina que foi baleado, salvo engano, veio a falecer. Depois tivemos recentemente uma turista de São Paulo
que também foi alvejado e faleceu, tudo isso porque entraram numa rua onde não tinha autorização. Mas aí eu pergunto, você, pagador de imposto, pagadora de impostos, você precisa de autorização para rodar nas ruas que nós, com o dinheiro dos nossos impostos, ajudamos a construir? Não, nós não precisamos. Se alguém precisa de alguma coisa aqui nesta relação, é de vergonha na cara de políticos e pessoas públicas. Esses que deveriam ter a obrigação de conhecer a fundo essa dinâmica, sobretudo porque ocuparam o Ministério da Justiça, mas não perdem a oportunidade de se manifestar em favor da bandidagem. Porque se você tem uma manifestação contra o combate ao crime, um crime absolutamente violento e cruel, se você não defende o combate ao crime, você está defendendo a criminalidade. E aí, eu, pegando o gancho no comentário do Mota, David, eu queria lembrar o seguinte, a origem da primeira favela do Brasil. Pessoas que lutaram na Guerra de Canudos, foram ao Rio de Janeiro, receberam o seu soldo, o dinheiro que lhes havia sido prometido, e não tiveram do Exército brasileiro a recompensa que havia sido prometida, a recompensa que o governo brasileiro havia prometido. E ali foram ficando, ocupando o Morro da Previdência, instalando, então, a primeira favela, que tem esse nome em referência a uma vegetação própria da região de Canudos. E assim se tornou uma tradição do Rio de Janeiro, que depois se espalhou pelo Brasil. Esses lugares aonde pessoas que nada têm e que são prometidas com o nada pelo poder público, ficam ali sobrevivendo, pegando o resto, vivendo em condições insalubres. E aí alguém vai dizer, não, mas hoje melhorou, a favela tem gato net, tem a entrega de gás em casa, tem todo o submundo pronto para tomar dinheiro da população e colocar no bolso dos criminosos que comandam aquele espaço. Lembrando que o Rio de Janeiro, inclusive, só para terminar, Rio de Janeiro tem áreas como na Ilha do Governador, em que quase 90% da energia elétrica é fornecida através de gato, e a empresa que tem a obrigação de fornecer energia para a população sequer pode entrar nessas áreas para fazer o desligamento da energia, pois os seus funcionários são ameaçados de morte. O que faz o poder público? Absolutamente nada. A empresa privada que arque com o prejuízo da incompetência dos governantes. Agora tem um ponto, trazido pelos ex-ministros, que diz o seguinte: o decreto do Planalto, da Secretaria, do Ministério, na verdade, da Justiça e Segurança Pública, dessa atual gestão, traz diretrizes internacionais. Mas a pergunta que fica é, será que, diante do contexto internacional, se a gente observar outras nações, a polícia é tão descredibilizada, assim como ocorre aqui no Brasil, Mota? Essa pergunta pode ser expandida, David. A gente pode perguntar em quantos países um sujeito pode cometer 100 crimes e continuar solto, né? Em quantos países o sujeito pode ser preso 200 vezes e continuar solto? Em quantas democracias ocidentais um criminoso sequestra um jornalista, tortura, mata, depois queima o corpo e fica apenas 5 anos preso? Isso aconteceu com um dos assassinos de Tim Lopes. Em quantos países morrem 65 mil pessoas assassinadas por ano? Isso já aconteceu no Brasil em 2017. Entre 2003 e 2018, foram assassinadas no Brasil 875 mil pessoas. A gente está falando de quase 1 milhão de assassinatos, dos quais apenas 8% são esclarecidos. Então, se nós vamos falar de padrões internacionais, vamos falar de padrões internacionais. Vamos pegar esses números e comparar com os números do resto do planeta. Vamos comparar a taxa de homicídios do Brasil hoje, que é de 22 por 100 mil habitantes, e já foi 27 por 100 mil habitantes, com a dos Estados Unidos, que é de 5 por 100 mil habitantes, ou a do Reino Unido, que é de 1 por 100 mil habitantes,
ou a do Japão, que é de 0,5 por 100 mil habitantes. Vamos comparar com as taxas de homicídio dos nossos vizinhos aqui. Só quem ganha da gente hoje é Venezuela e México. O resto todo tem taxas de homicídio muito inferiores à do Brasil. O Brasil é um país onde impera a insanidade. Nós escutamos ontem o delegado Palumbo aqui contando que quando participa do Pingos na casa dos pais, ele coloca a pistola em cima da mesa, porque a casa dos pais dele já foi invadida várias vezes. Que país é esse? Me desculpe. A prioridade das autoridades está completamente invertida. Agora, eu vou dizer uma coisa, David, não me espanta que haja pessoas dispostas a defender essa insanidade, né, dessas ideias, dessas coisas que passam por política pública aqui no Brasil, essa obsessão em controlar a polícia, essa obsessão em defender os direitos dos criminosos, porque várias das pessoas que estão defendendo isso, elas participaram da criação desse projeto ao longo dos anos. Então, nada mais normal de que elas venham agora tentar defender isso. Agora, até alguma participação, o Mota, acho que estava presente, né, Mota, apresentando direto ao ponto, a gente entrevistou o secretário nacional de Segurança Pública, o Mário Sarrubo, e ele afirmou que essa criação, não falou especificamente do decreto, mas ele falou sobre o SUS da Segurança Pública, o SUSP, que estabelece diretrizes para que a Polícia Militar possa atuar, mas sem tirar a autonomia dos estados. E numa entrevista recente que o próprio Sarrubo deu em relação a esse tema, sobre o decreto especificamente, ele disse que a intenção jamais é de tirar a autonomia dos governadores quanto à segurança pública, mas a ideia é que eles possam receber investimentos para o uso de armas não letais e dessa forma seja feito o escalonamento da força. Então, por exemplo, se tem uma pessoa, ele até citou isso na entrevista, se tem uma pessoa em surto psicótico, essa pessoa tem que ser controlada com um taser, uma arma não letal, e não propriamente já partir para uma arma letal. Só que muitas vezes no Brasil, como acontece no Rio de Janeiro, onde o Mota mora, os policiais são recebidos a tiros de fuzil. Então, como que a gente faz esse escalonamento da força? Tudo bem, realmente tem situações que é necessário o uso da arma não letal. Só que, como que você vai fazer esse escalonamento diante de uma situação completamente adversa, completamente desproporcional à força com que os policiais foram recebidos, Beraldo? Olha, David, é realmente incrível como as pessoas acham que um policial que está ali no seu horário de trabalho, num ambiente extremamente hostil, como você mesmo mencionou, eles são frequentemente recebidos a bala de fuzil, eles acham que o policial reage como alguém que está tomando um cafezinho, sentado no sofá com ar-condicionado. Eles imaginam que quando o policial, que não é um ignorante, ele não é um neófito, o policial que está ali, geralmente, pode até ter um policial iniciante, mas ele está acompanhado de policiais mais experientes, ele está entrando num determinado ambiente que exige dele, por experiência, um tipo de reação. Não dá para a polícia agora andar com o médico. Olha, doutor, o senhor podia ali, por favor, fazer um exame e atestar se aquele moço está efetivamente num surto psicótico ou se a gente pode atuar como se ele fosse bandido? Quer dizer, isso é coisa da cabeça de pessoas que não saem dos seus gabinetes, não saem dos seus escritórios, não abrem mão dos seus milhões em honorários, porque vários desses aí estão faturando milhões nos seus escritórios de advocacia e ficam dando palpite sobre aquilo que eles não vivem. Deveriam conhecer, porque, como disse o Mota, foram parte do motivo do problema, mas aí estão dando palpite e recebendo repercussão internacional. Isso é completamente incompatível com o que vivemos, David. E aí eu vou dizer, o Brasil deveria sim se inspirar em exemplos internacionais. Aliás, deveria se inspirar em exemplos dos seus grandes parceiros. Ou o que vocês acham que aconteceria com um desses aí que sai a roubar, estuprar, fazer todo tipo de maldade no meio da rua se estivesse na China? Se estivesse na Rússia? Veja se na Rússia hoje em guerra, veja se alguém sai com medo de usar o celular nas ruas de Moscou ou de São Petersburgo.
Acho que o Brasil, inclusive, David, devia usar o exemplo do Irã, que pegam aquelas pessoas que ofendem a sociedade iraniana, por motivos errados, no meu ponto de vista, mas é a lei, a regra na qual eles vivem, e quem ousa não cumprir essas regras é enforcado em praça pública, para que fique o exemplo aos demais. E aí a gente olha para a situação do Brasil, como bem lembrou o Mota, nesses últimos 20 anos, quase 1 milhão de brasileiros assassinados impunemente, porque o percentual de homicídios solucionados é ridículo, é não só um absurdo o que vive o brasileiro hoje, tendo a sua vida aí exposta a ser assassinado por nada, e, por fim, a família sequer consegue ver o autor do assassinato daquele amigo, parente, doente querido, na cadeia. Não temos nem cadeia para encarcerar todos os homicidas do Brasil e vivemos assim, sustentado nesse tipo de discurso para essa turminha aí progressista ficar aplaudindo. Criminalidade se enfrenta e se vence com rigor. Se não tivermos uma polícia que atua com rigor para que os criminosos saibam que serão encontrados, serão punidos e viverão as suas penas dentro do cárcere com vida de bandido, sem celular, sem videogame, sem visita íntima, sem saidinha, sem progressão de regime, se não tivermos isso, jamais vamos ver o Brasil melhorar os seus índices de violência. Mas muitas vezes o que a gente vê é o contrário disso, né? Como a gente trouxe aqui em uma edição dos Pingos dos Is, falando sobre a questão da saída temporária, né? Onde uma decisão no Conselho Nacional de Justiça determinou que os policiais não podem mais levar de volta para a prisão aqueles detentos que estão descumprindo as medidas. Ou seja, isso cabe somente ao judiciário. Então, um policial que às vezes encontra um detento da saidinha fora do horário ali estipulado, que eles têm que retornar para casa normalmente às 10 horas da noite, eles teriam que visualizar a situação, levar para o judiciário e aí sim o judiciário determinar. E não como ocorria antes, onde o próprio policial era a autoridade que poderia conduzi-lo de volta. Isso eu estou citando uma situação, né? Mas são outras também regras que eles precisam cumprir, mas muitas vezes são descumpridas. E quanto também ao uso de armas não letais, a gente viu diferentes episódios ao longo do ano passado, ainda mais aqui no estado de São Paulo, né, que eu acompanho também com mais proximidade em relação à segurança pública. Eu me lembro de um homem que estava com um martelo na mão, segundo informações, ele estava assim com um surto psicótico, foi para cima dos policiais com o martelo e acabou sendo atingido por arma de fogo. Isso foi uma ação muito questionada por algumas pessoas em relação ao uso da força. Poderia contê-lo de outro jeito, só que se ele arremessasse também o martelo contra os policiais. Então, realmente a atividade policial, ela tem sido questionada em muitos momentos, né, Mota? Isso é uma coisa, é um fenômeno, David, que foi descrito por várias pessoas, né? Milor Fernandes tinha uma frase, grande pensador e humorista, ele dizia que quando uma ideia fica bem velhinha, ela vem para o Brasil para morrer aqui. E o que a gente está vendo é isso, é uma ideia bem velhinha, originária dos Estados Unidos. Foi muito descrita por Thomas Sowell nos seus livros. Thomas Sowell tem um livro maravilhoso chamado Intelectuais e Sociedade. Quem quiser ter a mente iluminada, leia esse livro. Ou então vocês podem ler o meu livro A Construção da Maldade, em que eu descrevo esse processo de destruição da segurança pública brasileira e cito, entre outros, o Thomas Sowell. Thomas Sowell descreve esse fenômeno das pessoas, dos burocratas, não importa o título, são burocratas com ternos, no seu escritório com ar refrigerado, eles decidem como a polícia deve agir. Só que esses burocratas nunca seguraram a arma, nunca fizeram uma prisão, não têm a menor ideia do que é tomar uma decisão em frações de segundo. Quem alguma vez na vida já segurou uma arma, já foi num estande de tiro, já treinou o disparo, sabe, né, tem uma pequena noção do que é a adrenalina de você estar numa situação de vida ou morte. Geralmente um policial tem 1, 2 ou 3 segundos
para resolver se ele mata, se ele morre, se ele foge. Só que o policial não pode fugir, né? Então, as opções são bastante limitadas. Eu participei de um debate sobre esse caso que você mencionou. Foi um debate no Morning Show. Eu não sei se você estava participando naquele dia. Estava. E até gerou uma certa tensão, porque um dos meus colegas ficou chateado com a minha posição, porque ele tem na família dele uma pessoa com problema mental, que já passou por uma situação como essa. Mas depois eu até falei com ele fora do programa e expliquei para ele. Imagine essa situação, você é um policial, você está trabalhando já há várias horas, você está em estado de tensão permanente, temendo pela sua vida, e aí você recebe um pedido, um chamado, né? Uma ordem, compareça a tal lugar, porque tem uma pessoa com um martelo ameaçando as outras. Estão pedindo socorro a você. Você é a autoridade, você é o Estado ali, você tem o monopólio da força. Você chega no local, na hora que você sai do carro, vem uma pessoa com um martelo avançando para cima de você. Perceba, essa pessoa não vem com uma placa dizendo me ajude porque eu sou um doente psiquiátrico e estou tendo um surto psicótico. O policial não tem como saber disso. O policial fez o que seria de se esperar, né, de uma autoridade armada naquele momento. E depois foi crucificado. Depois vem com essa ideia, né? Olha só o absurdo. Se for a recomendação se for um doente mental em surto psicótico, use uma arma não letal. Faz assim, companheiro. Você que criou essa regra. Você vai ser o primeiro a testar essa regra. Pode ser? Da próxima vez que a polícia enfrentar uma situação como essa, vai você lá com um taser e atira na pessoa em surto psicótico e arca com as consequências se o taser não funcionar. Tá? Então, esse fenômeno é um fenômeno antigo. Isso é resultado do trabalho incessante de um ecossistema de ONGs que existe aqui no Brasil, financiado com dinheiro do exterior, que fica repetindo essas pautas de desencarceramento, abolicionismo penal, controle da polícia, liberação das drogas. Se vocês tiverem curiosidade de saber de onde vem tudo isso, eu dou uma sugestão. Vai no site da Open Society Foundations e vê lá a pauta deles. Vocês vão ficar surpresos, porque coincide quase 100% com as políticas de segurança pública do Brasil. O que se chama de política de segurança pública? E aí, David, tem mais uma coisa que vale a pena a gente observar. É uma confusão proposital que se faz entre policiamento e direito penal. Você tem bacharéis em direito, operadores do direito, que se acham, né, porque eles são especialistas em direito penal, eles se acham capacitados para ditar como a polícia deve fazer as suas operações. É evidente que isso não é adequado. A polícia, dentro dos limites que a lei lhe permite, tem que agir como ela acha adequado, porque quem tem experiência é o policial. Eu conversava esta semana com um policial, e ele me dizia mais uma vez, tá? Ô Roberto, a gente está de patrulhamento na rua, no olhar a gente sabe quem é quem. Pelo jeito que o sujeito passa caminhando na minha frente, eu sei se ele está escondendo alguma coisa. E aí o policial, baseado nesse instinto, ele faz uma das coisas que é uma das medidas de segurança pública profiláticas mais efetivas. Você faz uma abordagem. Com licença, cidadão, eu poderia examinar, poderia ver a sua identidade. Isso aí é uma medida altamente efetiva. Foi praticamente proibida no Brasil, porque você não pode... Então, o policial está, até onde eu sei, saiu uma dessas determinações aí, o policial não pode fazer uma abordagem, a não ser que tenha uma justa causa. Enfim, criam uma situação na qual o policial ele arrisca ser penalizado por estar fazendo o trabalho dele. E aí eu pergunto mais uma vez, para que a gente possa entender o que está acontecendo no Brasil. No dia que a polícia desistir, no dia que a polícia disser, chega, é tanta dificuldade, é tanto problema, eu vou cruzar os braços que é melhor. O que vai acontecer?
Pois é. Nesse episódio que eu me recordei do martelo, né? O policial ainda falou por diversas vezes, chamando pelo nome, né? O rapaz que foi atingido, falando: para, fica onde tá, e mesmo assim a pessoa não parou.